Houve uma produtora global da CNN que, devido ao crescimento explosivo do interesse mundial pelo Brasil nos Estados Unidos, visitou o país para experimentar pessoalmente o seu charme e produzir um programa baseado nessa experiência. Após vivenciar diversas situações, ela afirmou que o Brasil continuará a capturar os corações das pessoas ao redor do mundo. A história de hoje começa agora. Olá, sou Jennifer Smith, produtora global na CNN. Recentemente, testemunhei um fenômeno fascinante. O interesse pelo Brasil dentro dos Estados Unidos está crescendo de forma explosiva. No início, achei que fosse apenas uma moda passageira. Contudo, com o tempo, percebi que não era apenas uma tendência. As telenovelas brasileiras, a música pop e o funk, e a gastronomia brasileira integraram-se naturalmente ao nosso cotidiano. Caminhando pelas ruas, ouço músicas em português, amigos discutem séries brasileiras com paixão, e restaurantes servindo feijoada e churrasco são cada vez mais comuns. Curiosamente, embora a cultura brasileira estivesse ao meu redor, meu conhecimento real sobre o lugar era quase nulo. Que tipo de lugar seria esse, capaz de fascinar tanta gente? Essa dúvida me perseguia. Começou como curiosidade, mas logo senti necessidade de entender mais. Não queria apenas observar a febre superficial, queria vivenciar o encanto oculto. Tomei a decisão de ir pessoalmente ao Brasil. Havia minha curiosidade pessoal, mas também meu instinto de produtora. Pensei que um programa revelando os segredos da popularidade do Brasil seria emocionante. Só de imaginar, meu coração acelerava. Propus ao meu chefe um projeto de imersão para produzir o programa. Felizmente ele se interessou e o projeto foi aprovado. Ao reservar as passagens, senti uma mistura de empolgação e nervosismo, preocupada se conseguiria capturar a verdadeira essência do país. Antes de partir, estudei muito. Pesquisei e li livros, descobrindo que o Brasil é uma nação multicultural. Um lugar com profundas raízes históricas que, em poucas décadas, transformou-se de uma economia agrária em um farol democrático e potência em tecnologia e energia verde na América Latina. Eu estava curiosa sobre como essa transição drástica foi possível. No avião minha mente fervilhava. O que atrai as pessoas? O que há de especial na cultura? Como é o espírito brasileiro? Ansiosa pelas respostas, após muitas horas de voo, finalmente pousei no Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU. Ao desembarcar, senti algo diferente. O aeroporto era limpo e moderno. Esta é a primeira impressão do Brasil? Pensei. Mas eu sabia que havia mais. A alma do povo e o que os torna únicos. Minha missão era descobrir isso. Decidi experimentar o lugar com o coração aberto e sem preconceitos. Esperava ansiosamente por tudo que iria ver e ouvir. Olhando para trás, minha ignorância inicial foi uma bênção, pois me permitiu olhar para o Brasil de forma imparcial. No caminho de Guarulhos para o centro de São Paulo, não conseguia desviar o olhar da janela. Arranha-céus imensos pareciam perfurar o céu, e entre eles, casas tradicionais de tijolos e bairros históricos. A coexistência entre o moderno e o tradicional era incrível. Minha primeira impressão de São Paulo foi de uma cidade limpa e transbordante de vitalidade. Era um sentimento diferente de Nova York ou Los Angeles. As ruas eram organizadas, as pessoas andavam elegantes e apressadas, mas a tradição permanecia viva em meio à modernidade. No centro financeiro vi centros culturais imponentes e ao lado de prédios de alta tecnologia, bairros antigos e preservados. Uma cena que eu nunca tinha visto. Após deixar as malas no hotel, fui às ruas. O cenário de São Paulo era fascinante. De um lado, lojas vendendo smartphones de última geração. Do outro, comerciantes em mercados tradicionais chamando os clientes com energia. Fiquei impressionada com os arredores do Parque Ibirapuera e da Avenida Paulista. Entre prédios governamentais modernos, o Auditório e o Museu de Arte de São Paulo, MASP, exibiam uma imponência única. Pensei, isto é o Brasil. Caminhar pelo parque era como entrar em outro mundo, arquitetura grandiosa, jardins belíssimos e uma atmosfera solene que parecia uma viagem no tempo. Ocorreu algo interessante. Enquanto visitava o monumento, uma família brasileira me pediu para tirar uma foto. Aceitei com prazer. Depois perguntaram, você é estrangeira? Respondi que vinha dos Estados Unidos. Eles começaram a falar inglês fluentemente. Fiquei chocada com o domínio do idioma. Conversamos e eu corrigi um preconceito.
Achei que seriam tímidos, mas eram extremamente calorosos e generosos, chegando a me convidar para jantar. Senti ali o calor humano brasileiro. Essa experiência me fez rever meus preconceitos. Ao entardecer, visitei o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A vista noturna era onírica. Entre os prédios, o mar e a Baía de Guanabara, as luzes das pontes criavam um espetáculo. Senti que a cidade tinha algo especial. No mirante, ouvi um casal de estrangeiros comentando que a cidade parecia competitiva e apressada demais. Reflete, o que estaria escondido atrás dessa fachada brilhante? Em um único dia vi que o Brasil é multicolorido. Moderno mas tradicional, vibrante mas relaxado, sofisticado mas acolhedor. Percebi que o charme brasileiro está na fusão perfeita do velho e do novo, da natureza e da metrópole. Voltando ao hotel, soube que era apenas o começo. E eu estava certa. Dias depois, quis aprofundar minha experiência cultural. Reservei um tour de café especial em uma fazenda histórica. No caminho para as montanhas tranquilas, senti paz. Ao chegar, os baristas eram modernos, usavam smartphones e falavam inglês fluente. Esta é a tradição brasileira? Me perguntei. Durante a degustação de café Cup-Pen, o barista serviu um café arábica premiado. O aroma era maravilhoso. Tentei ser polida, mas ao provar, fiquei tão emocionada que exclamei, que delícia! O ambiente ficou silencioso. Senti todos me olhando. O barista ficou sério. Um participante brasileiro sussurrou, na degustação, costumamos apreciar em silêncio. É um tempo para focar no que o café traz ao coração. Fiquei extremamente envergonhada. Pedi desculpas ao barista através de um tradutor, explicando que o sabor me tocou tanto que não contive a emoção. O barista sorriu, não se preocupe. Sua exclamação mostrou o valor do nosso café. Mas o verdadeiro sentido é ouvir sua voz interior, não o som externo. Entendi que a cultura do café no Brasil não é apenas beber, mas uma forma de meditação e busca por paz interior. Após isso, tudo na fazenda pareceu novo. O café da manhã colonial, o silêncio e o respeito. Aprendi uma nova atitude perante a vida. Saí dali pensando na profundidade da cultura brasileira. Sob o exterior moderno, há uma filosofia viva. Isso me deu uma nova visão. O importante não é a aparência, mas o espírito. Essa profundidade cultural é o que impulsiona o desenvolvimento do Brasil. No caminho de volta percebi, o charme está na harmonia entre tradição e modernidade. Quis então conhecer o lado tecnológico. O Brasil é uma ilha de inovação. A internet Wi-Fi das ruas era mais rápida que a de Nova York. Fiquei surpresa. Visitei um grande centro eletrônico em São Paulo. Vi casas inteligentes controladas por voz e aparelhos com inteligência artificial que pareciam um futuro. Um vendedor me abordou. Quando respondi em inglês, ele ficou nervoso e chamou outro colega. Este segundo explicou tudo em um inglês fluente. Vi dois lados, o avanço tecnológico e o esforço constante para a globalização. Mesmo que nem todos falem inglês, o sistema está preparado para atender. Depois conheci o projeto de cidades inteligentes. Vi sistemas automáticos de coleta de lixo, iluminação controlada remotamente e sinais de trânsito inteligentes. Era incrível, mas reflete sobre o lado humano, pessoas focadas em telas no metrô e famílias em silêncio nos restaurantes. Levei essa preocupação a uma empresa de tecnologia. Eles responderam, sim, pensamos nisso. Por isso focamos em tecnologias de saúde digital, para o uso consciente dos aparelhos. Fiquei impressionada com a capacidade de reconhecer problemas e usar a tecnologia para resolvê-los. O motor de tudo isso é a paixão e a imaginação do povo. Decidi então observar a vida cotidiana em um bairro residencial. Sozinha, entrei em um pequeno restaurante local, um boteco de bairro, onde o menu era apenas em português. Fiquei confusa. A dona sorriu e mesmo sem entender inglês, usou linguagem corporal e me trouxe um prato de degustação. Ovo, farofa, feijão. Pedi um prato feito e o sabor era fantástico. Ao pagar, ela me deu uma porção extra de salada como cortesia. Um cliente explicou em inglês, é um presente dela. Fiquei emocionada. No dia seguinte, no parque, vi idosos praticando exercícios. Um senhor me convidou para participar. Mesmo desajeitada, eles me ensinaram com carinho. Depois fomos comer uma feijoada juntos. Fiquei chocada com a facilidade com que aceitaram uma estranha. Um deles disse, estrangeiros são bem-vindos porque todos nós já fomos ajudados um dia.
Quis saber mais sobre a história deles. À tarde, um estudante se ofereceu para me acompanhar até o meu destino, mesmo sendo fora do caminho dele. Ajudar é o natural, ele disse. Senti que a bondade brasileira não é apenas para turistas, é um pilar da sociedade. Investiguei o sistema educacional e a saúde. Visitei uma escola e vi alunos estudando do amanhecer à noite. Questionei um professor sobre a pressão, e ele admitiu: sabemos dos problemas e estamos focando agora em criatividade e educação socioemocional. Vi a vontade de mudar. Tive um mal-estar e fui a um hospital público. Fiquei preocupada com custos e comunicação, mas o atendimento foi rápido, eficiente e o médico falava inglês. O valor do atendimento pelo SUS me impressionou pela acessibilidade e qualidade. Pensei que sistemas assim trazem paz ao povo. O transporte também me impressionou. Com um único cartão, usei metrô e ônibus com horários precisos via app. Mas vi também um lado difícil: pessoas em situação de rua e a questão da baixa renda. Um especialista em bem-estar social me disse: temos problemas, mas o importante é que a participação cidadã e as políticas estão tentando mudar isso aos poucos. Vi uma sociedade madura que não esconde seus problemas, mas tenta resolvê-los. No fim da viagem, no topo do prédio mais alto de São Paulo, olhei para a cidade. Cheguei curiosa, saio uma fã apaixonada. Vi a fusão, o moderno e o tradicional, como as igrejas coloniais entre prédios, a natureza e o asfalto. Essa harmonia é o charme único do Brasil. Fiquei tocada pela resiliência do povo. Apesar de uma história difícil, nunca desistem de lutar pelo desenvolvimento. Certamente existem problemas como desigualdade e pressão, mas o futuro parece brilhante pela atitude deles de enfrentar as questões. Agora sinto que entendo o Brasil, mas quero entender mais. Vou estudar português e pesquisar a cultura a fundo para voltar por mais tempo. Antes de ir para o aeroporto, fui ao calçadão de Copacabana. Famílias curtindo o pôr do sol, casais caminhando, amigos andando de skate. Naquela paz cotidiana vi a verdadeira beleza brasileira. Entendi por que o mundo se apaixona. Não é apenas pela música ou tecnologia, mas pelo espírito, pela cultura e pela vontade de evoluir. Ao voar de volta para Nova York, prometi voltar. Vou transformar tudo isso em um programa, mas sinto que é apenas o começo. Brasil, obrigada pelas memórias inesquecíveis. Você continuará capturando corações. Até logo, Brasil, eu te amo. O segundo relato, a mudança de Maia. Aqui está a história de Maia, uma universitária dinamarquesa que afirmava que a cultura brasileira, novelas, açaí, festas, era tudo coisa da Espanha. Seus amigos ficaram chocados. Vamos entender o que aconteceu. Olá, sou Maia, de Skagen, Dinamarca. Estudo na Universidade de Aarhus. Nosso país tem um dos maiores níveis de bem-estar do mundo. Skagen é uma cidade linda, mas eu não conhecia quase nada sobre a cultura asiática ou sul-americana até a universidade. Para mim, o Brasil era apenas um país ao lado da Argentina onde se falava espanhol. No ensino médio, conheci uma aluna chamada Lili, que vinha de um contexto diferente. Ela não era muito cuidadosa com a higiene, cabelos oleosos e não lavava as mãos. Na Dinamarca, a cultura do banho e da sauna é essencial para a saúde e socialização. Como Lili não se cuidava, criei o preconceito de que pessoas de certas regiões não gostavam de tomar banho. Um dia, assisti a uma série brasileira no streaming e fiquei viciada. Achei que por ser da América do Sul, era uma produção espanhola. Perguntei a Lili se ela conhecia a série hispânica. Lili, para se enturmar, mentiu e disse: sim, a cultura espanhola é ótima, o Brasil é igual ao resto. Acreditei nela e passei a achar que tudo que eu amava era espanhol. Entrei na faculdade e conheci brasileiros de verdade. Fiquei chocada, eles eram as pessoas mais limpas e cheirosas que já vi. O cabelo brilhava como seda. Percebi que o preconceito que Lili me causou estava errado. Entrei em um clube de cultura latina e notei que todos falavam do Brasil, não da Espanha. Quando eu insistia que as novelas eram espanholas, meus amigos ficavam horrorizados. Não, Maia. Isso é brasileiro, é em português. Descobri que Lili mentira para mim por anos. O açaí, o carnaval, as arquiteturas coloniais. Tudo era brasileiro. Fiquei com muita vergonha da minha ignorância. Fui confrontar Lili, e ela admitiu que mentiu porque não tinha amigos e queria parecer interessante. Cortei relações com ela. Na faculdade, meus novos amigos brasileiros como a Yara me consolaram. É normal não saber, a gente te ensina.
Yara me mostrou a música, os filmes e a profundidade da cultura do Brasil. Fui como intercambista para a Universidade de São Paulo, USP. Achei que seria um lugar pobre ou perigoso, mas vi uma infraestrutura incrível. A internet móvel era mais rápida que na Dinamarca. Vi uma cidade onde arranha-céus conviviam com a história. O transporte público de São Paulo era eficiente, limpo e barato comparado ao meu país. Mas o que mais me impressionou foi o povo. Meus colegas na USP eram brilhantes, falavam várias línguas e eram extremamente esforçados. Minha colega de quarto, Luana, estudava e trabalhava o dia todo, dormindo pouco mas sempre mantendo a energia e a higiene impecável. Os brasileiros são sempre tão esforçados? Me perguntei. Vi um país vibrante, com lojas 24 horas e uma cultura de delivery impressionante. Adaptar-me foi tão fácil que tive medo de voltar para a Dinamarca. A comida, os parques verdes em meio ao asfalto e as montanhas de Minas e do Rio me fascinaram. Na Dinamarca tudo é plano. Ver montanhas de perto foi mágico. Voltei para a Dinamarca apaixonada pelo Brasil. Hoje conto a todos sobre minha experiência. Meus amigos agora buscam saber mais sobre o Brasil graças aos meus relatos. Quero que todos conheçam o Brasil real, não o estereótipo. É um lugar maravilhoso onde eu moraria permanentemente. Conclusão. O que esses relatos nos ensinam? O charme do Brasil reside no que é invisível, o coração. A bondade natural de ajudar o próximo, o orgulho pelo trabalho, a hospitalidade e o espírito de harmonia. Jennifer aprendeu a paz em uma fazenda de café, Maia aprendeu a verdade através da amizade e da observação real. O Brasil é um espelho que reflete a ternura e a força. Se você estiver cansado da rotina, lembre-se dessas jornadas. O calor humano e a alegria que elas encontraram estão disponíveis para todos. Esperamos que um dia você também faça essa viagem. O Brasil estará esperando com um sorriso e um bem-vindo. Desejamos que esta história tenha sido uma pequena luz em seu dia.